Hoje vamos adentrar na arena do mórbido e falar sobre a morte. É algo em que a maioria de nós pensa e teme, talvez esperando que quando finalmente vá, nós nos afastemos para o éter sem muito dor ou angústia, uma transição suave para o grande nada ou o que vier a seguir. Os medos humanos mais intensos ou crônicos geralmente são despertados, como o medo irracional de voar, e então os mais racionais, como fracasso, rejeição, solidão e até a possibilidade de uma legião de aracnídeos marchando em nossa casa. Outro grande medo é a doença e o aparecimento da dor ou incapacidade que pode resultar. Mas que tipo de doença poderia ser tão letal que mal temos tempo para pensar sobre isso? É isso que vamos descobrir: doenças que vão acabar com você o mais rápido. Não se esqueça de se inscrever e clicar no botão de sino para que você possa fazer parte do nosso esquadrão de notificação. Comecemos com uma doença que talvez seja a mais temida do planeta após uma série de filmes retratando sua virulência e sintomas horríveis. Estamos falando do vírus Ebola. A maioria dos casos ocorreu em partes da África Ocidental, 11.310 dos quais resultaram em morte. Das 28.616 pessoas que foram infectadas. Isso foi apenas no período de 2013 a 2016. Casos de ébola também foram documentados em Itália, Mali, Espanha e Reino Unido. Nos Estados Unidos, foram registrados 4 casos de ébola, resultando em uma morte. É transmitido de animais para humanos, então propaga-se ainda mais e facilmente de humano para humano. A infecção ocorre quando uma pessoa que carrega o vírus o transfere para outro através de sangue, fluidos corporais ou secreções. Os primeiros estágios da doença são semelhantes aos da gripe, sintomas, que muitas vezes progridem para intensos vômitos, danos ao fígado e, como nos filmes gostaria de mostrar, sangramento interno e externo. Pode ser tratado, mas alguns daqueles que morreram o fizeram poucos dias após o início dos sintomas. Isso pode acontecer com praticamente qualquer pessoa. Imagine depois de comer seu favorito prato de frutos do mar, em questão de horas você estava morto. Este é o pior cenário se você contratar cólera. É uma doença transmitida pela água que envolve a bactéria fecal Vibrio cholera. Mata cerca de 42.000 a 142.000 pessoas cada ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. As estimativas são feitas quando se acredita nos casos. Ficar sem documentos. Em circunstâncias extremas, a rápida perda de fluidos e eletrólitos pode acabar com sua vida dentro de 2 horas após apresentar sintomas. Se você sobreviver às 2 horas, pode ser mais algumas horas, ou dias, até você morrer de desidratação e choque. A cólera próspera onde há saneamento deficiente, mas também é encontrada em mariscos mal cozidos que viajaram por águas infestadas. Esses mariscos poderiam então chegar à sua mesa. A cólera é rara nos países industrializados, mas existem cerca de 1,3 a 4 milhões de casos mundiais a cada ano. Se você estiver com diarreia grave, beba muita solução de reidratação oral. De volta aos pesadelos, que não fica assustado ao ouvir as palavras rapidamente e progressivo. Esse é um termo frequentemente usado com necrosante fascite, também conhecida como doença comedora de carne. De acordo com o CDC, ocorrem de 700 a 1.100 casos a cada ano nos Estados Unidos, e tem uma taxa de mortalidade de 26,6%. A infecção pode acontecer após a cirurgia, ou mais frequentemente quando a bactéria infecta uma ferida aberta, queimadura ou bolha. Se o seu corpo já está lutando contra outra doença, ou alcoolismo, ou você geralmente é frágil, você pode não ter um sistema imunológico forte o suficiente para assumi-lo e assim ele pode se transformar em algo nojento. Uma rápida pesquisa de imagens revelará que é muito feio e está no topo da escala da maldade. O CDC diz para manter as feridas limpas, se de repente começa a latejar excessivamente e machucado, causando vômito e febre, pegue o Uber mais rápido da cidade até o hospital mais próximo. O CDC não disse expressamente para usar o Uber. O caso relatado mais recentemente foi o de Edgar Savisaar, um político estônio, que perdeu uma perna após ser infectado na Tailândia. Continuando com as infecções bacterianas, outro final rápido para sua diversão em terra firme pode ser a síndrome do choque tóxico, também conhecida como TSS. Esta infecção é conhecida por se tornar presente em lesões de pele, ou mesmo em menstruação. Mulheres que usam tampões ultraabsorventes. Cerca de metade dos casos afetam estes últimos. Felizmente, isso afeta apenas 1 ou 2 em cada 100.000 mulheres. Infelizmente, algumas cepas têm uma taxa de mortalidade de 5%, na melhor das hipóteses.
É muito raro morrer, mas em 2014 uma jovem britânica morreu em apenas 5 dias depois de receber TSS por usar absorventes internos pela primeira vez, de acordo com o Daily Mail. Se você não morrer, poderá perder um membro. A Cosmopolitan publicou um artigo no qual uma modelo americana de 27 anos perdeu o direito perna abaixo do joelho, os dedos do pé esquerdo, e ainda sofre com dores constantes, após um ataque de TSS. Perder um membro pode não ser tão ruim comparado ao que pode acontecer se você pegar a doença meningocócica. Esta é uma forma bacteriana de meningite mais comum em crianças muito jovens e também em adolescentes. É uma doença tão virulenta que os Estados Unidos implementaram sistemas aprimorados de vigilância meningocócica para chegar a isso rapidamente se ocorrer. Ainda assim, metade daqueles que a contraem morrem se não for tratada. Daqueles que são tratados, 1 em cada 10 a 20 ainda sucumbirá à morte dentro de 24 a 48 horas, e daqueles que sobrevivem 2 em cada 10 sofrerá danos cerebrais, perda de membros, perda de audição ou outras deficiências. A doença é uma infecção bacteriana que afeta o cérebro e a medula espinhal, que começa com febre, sensibilidade à luz, rigidez no pescoço, dor de cabeça e vômito. A OMS diz que a cepa é chamada meningocócica e a septicemia é ainda pior. A maioria dos casos ocorre na África e resultou em 1.146 mortes no continente em 2014. Nos Estados Unidos, ocorreram 375 casos de meningococo em 2015. É transmitido de pessoa para pessoa através de tossir, beijar ou espirrar. Felizmente, existem vacinas disponíveis. A segunda forma mais comum de meningite é a meningite viral. A maioria das pessoas se recuperará disso em cerca de 7 a 10 dias. Uma doença mais comum e que tem recebido alguma atenção na mídia dos Estados Unidos ultimamente é a doença de Chagas. A doença é causada por um parasita sugador de sangue. Embora não seja mortal para a maioria das pessoas, segundo o CDC, 20 a 30% das pessoas sofrerão debilitantes e, às vezes, problemas médicos potencialmente fatais. Os sintomas são muitos, mas incluem os suspeitos do costume de dor de cabeça, febre, erupção cutânea, dores no corpo, fadiga, náusea, diarreia ou vômito. Em casos mais graves, pode causar a morte por insuficiência cardíaca. Mata cerca de 21 mil pessoas por ano na América Central, América do Sul e México, mas de acordo com a Escola Nacional de Medicina Tropical do Baylor College of Medicine, pode haver mais casos nos Estados Unidos do que o relatado. Não existe vacina, mas os medicamentos podem ajudar se você for infectado. O CDC recomenda o uso de repelente de insetos e não dormir em moradias feitas de palha, lama ou palmeira de palha, onde os insetos gostam de viver. Talvez você nunca tenha ouvido falar da doença de Chagas, mas é mais do que provável que já tenha ouvido falar da peste negra. Este é o nome dado à peste bubônica, peste pneumônica e peste septicêmica. Matou entre 30 e 60% das pessoas na Europa e 75 milhões de pessoas em todo o mundo quando estava em níveis de pandemia. Podemos associá-lo à história medieval e imagens de corpos enlameados empilhados em carrinhos de madeira, mas ainda existe hoje. A mais comum, a peste bubônica, começa com inchaços dos linfonodos chamados bubões. Na pior das hipóteses, 4 em cada 5 morreram em 10 dias. Não é tão ruim hoje em dia, mas em reportagens sobre casos da peste no Novo México em 2017, o New York Times disse: é muito menos comum do que costumava ser, mas não é menos grave. A peste pneumônica pode ser transmitida pelo ar ou pela água, mas a peste septicêmica e a peste bubônica são transmitidas através de envenenamento sanguíneo após serem picadas por pulgas. De acordo com a OMS, existem apenas cerca de 650 casos documentados a cada ano ao redor do ponto. A Sociedade Americana de Medicina Tropical e Higiene afirma que quase 22 mil casos foram relatados globalmente de 2000 a 2009, resultando em 1.612 mortes. Durante esse período, as estatísticas mais recentes disponíveis, 7 em cada 56 pacientes com peste morreram nos Estados Unidos. O New York Times relata que 1 em cada 4 casos de peste no Novo México em 2015 resultou em morte. 4 casos adicionais de peste foram encontrados em 2016 no mesmo estado, mas todos os infectados se recuperaram. Em entrevista ao The Guardian, uma mãe e um pai de meia-idade do Novo México que sobreviveram à peste negra disseram: "Sobrevivemos à peste. Isso é muito importante." O homem teve uma situação pior. Ele passou várias semanas em coma e teve que amputar ambas as pernas abaixo do joelho.
Sua esposa foi informada de que havia apenas uma chance de 1% de que ele sobrevivesse, mas ele sobreviveu. Milagres devem correr na família do homem, pois o relatório afirma que seu irmão havia ganho 27 milhões de dólares na loteria do Texas alguns anos antes da peste negra atingir a família. Vamos deixar essa anedota quase feliz e esperamos que todos que assistem nunca tenham que experimentar nenhuma das doenças mencionadas neste vídeo. Se você já teve, ou gostaria de compartilhar seu conhecimento sobre as doenças que discutimos, por favor, faça nos comentários. Além disso, não deixe de conferir nosso outro vídeo chamado Tabus ao Redor do Mundo. Obrigado por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Até a próxima!